Papa Francisco regressou à Ásia para uma viagem ao Sri Lanka e às Filipinas, durante a qual multiplicou mensagens e gestos em favor dos mais pobres, da paz e do diálogo entre religiões. O percurso, que começou com a evocação da amarga herança da Guerra Civil e um apelo à reconciliação no antigo Ceilão. Lo Sri Lanka è un paese di grande bellezza naturale, il cui popolo sta cercando di ricostruire l'unità dopo un lungo e drammatico conflitto civile. Nel mio incontro con le autorità governative ho sottolineato l'importanza del dialogo, del rispetto per la dignità umana, dello sforzo di coinvolgere tutti per trovare soluzioni adeguate in ordine alla riconciliazione e al bene comune. The great work of rebuilding must embrace improving infrastructures and meeting material needs, but also, even more importantly, promoting human dignity, respect for human rights, and the full inclusion of each member of society. O Papa deixou no Sri Lanka vários alertas contra o fundamentalismo e apelou ao diálogo interreligioso em favor da paz, condenando o uso da fé para justificar a violência. Ali deixou depois reflexões sobre a missão da Igreja, a defesa do meio ambiente, a pobreza, a violência em nome de Deus, a amizade entre as religiões, a liberdade de expressão e o respeito pela fé. For the sake of peace, religious belief must never be allowed to be abused in the cause of violence and war. We must be clear and unequivocal in challenging our communities to live fully the tenets of peace and coexistence found in His religion, and to denounce acts of violence when they are committed. It is a continuing tragedy in our Lord that so many communities are at war with themselves. The inability to reconcile differences and disagreements, whether old or new, and giving rise to ethnic and religious tensions, frequently accompanied by outbreaks of violence. Sri Lanka, for many years, knew the horrors of civil strife and is now seeking to consolidate peace and to heal the scars of those years. Foi junto ao mar que trouxe a fé católica ao antigo Ceilão, nas caravelas dos portugueses que ali chegaram no século XVI, que o Papa canonizou o padre José Vaz, nascido em Goa, então território português. Francisco apresentou o novo santo como um exemplo para a sociedade do Sri Lanka e elogiou a sua dedicação a todos, sem distinções de raças ou credos. The life of Saint Joseph Vaz teaches us genuine worship of God bears fruit not in discrimination, hatred, and violence, but in respect for the sacredness of life, respect for the dignity and freedom of others, and loving commitment to the welfare of all. Il momento culminante del mio soggiorno in Sri Lanka è stata la canonizzazione del grande missionario Giuseppe Vaz. Questo santo sacerdote amministrava i sacramenti, spesso in segreto, ai fedeli, ma aiutava indistintamente tutti i bisognosi di ogni religione e condizione sociale. Il suo esempio di santità e amore al prossimo continua a ispirare la Chiesa in Sri Lanka nel suo apostolato di carità e di educazione. Francisco foi o terceiro Papa a visitar tanto o Sri Lanka como as Filipinas, mas o fim da Guerra Civil no antigo Ceilão permitiu-lhe ser o primeiro pontífice a visitar o norte do Sri Lanka, de maioria tamil,
numa viagem altamente simbólica, que mostrou os resultados de um processo de reconciliação ainda em curso, após quase 3 décadas de conflito. There are families here today which suffered greatly in the long conflict which tore open the heart of Sri Lanka. Many people from north and south alike were killed in terrible violence and bloodshed of those years. Dear brothers and sisters, I'm happy to be with you in Mary House. Let us pray for one another. Above all, let us ask that this shrine may always be a house of prayer and a haven of peace. No voo entre Colombo e Manila, Francisco condenou o fundamentalismo terrorista, considerando uma aberração matar em nome de Deus, e pediu o fim das ofensas contra as religiões, sublinhando que a liberdade de expressão tem limites e que não se pode provocar nem insultar a fé dos outros. O Papa chegou às Filipinas após 48 horas no Sri Lanka, onde foi recebido em clima de festa, tanto na base aérea de Villamor, como por mais de 2 milhões de pessoas nas ruas de Manila. Um grupo de jovens dançou durante largos minutos, numa coreografia ao som de Bienvenido Papa Francisco. Enquanto o pontífice argentino cumprimentava autoridades oficiais e religiosas. Segundo o porta-voz do Vaticano, entre 2 a 3 milhões de pessoas acompanharam Francisco no trajeto entre o aeroporto e a Nunciatura Apostólica, onde ficou alojado. A viagem às Filipinas, como se percebeu desde o seu início, seria uma etapa histórica, com imagens que irão marcar o atual pontificado, numa festa de fé que culminou na reunião de uma multidão de mais de 6 milhões de pessoas, a maior de sempre numa celebração da Igreja Católica, reunidas para uma missa em Manila, na qual o Papa desafiou os presentes a lutar contra a pobreza e a defender a família. So sin might has also destroyed the unity and beauty of our human family, creating social structures we perpetuate poverty, ignorance, and corruption. In our day, the family all too often needs to be protected against insidious attacks and programs, contrary to all that we hold true and sacred, all that is most beautiful and noble in our culture. A homilia partiu da celebração do Santo Niño de Cebu, a imagem cristã mais antiga das Filipinas, que pertencia à expedição do português Fernão de Magalhães, em 1521. The Santo Niño continue to bless the Philippines. May he sustain the Christians of this great nation in their vocation to be witnesses and missionaries of the joy of the gospel in Asia and in the whole world. Antes da missa, o Papa encontrou-se com milhares de jovens na capital das Filipinas e desafiou-os a aprender a sabedoria das lágrimas e a ouvir mais as mulheres. Francisco apresentou um discurso improvisado a partir do testemunho de Gisele Palomar, uma menina de 12 anos, acolhida por uma fundação católica depois de ter sido abandonada na rua, que perguntou a chorar por que é que Deus permite este sofrimento. Al mundo de hoy le falta llorar. Lloran los marginados, lloran aquellos que son dejados de lado, lloran los despreciados, pero aquellos que llevamos una vida más o menos sin necesidades, no sabemos llorar. Solamente ciertas realidades de la vida se ven con los ojos limpios por las lágrimas. A veces
somos demasiado machistas y no dejamos lugar a la mujer. Pero la mujer es capaz de ver las cosas con ojos distintos de los hombres. La mujer es capaz de hacer preguntas que los hombres no terminamos de entender. Presten ustedes atención. Ella hoy ha hecho la única pregunta que no tiene respuesta. Y no le alcanzaron las palabras. Necesitó decirla con lágrimas. Quase 500 anos depois de ter recebido o Evangelho pela primeira vez, as Filipinas são hoje um país de missionários, com um papel central na difusão do cristianismo na Ásia. Um desafio repetido pelo Papa Francisco e acolhido pelo arcebispo de Manila, o cardeal Luís António Talha. We will go, Holy Father, with you, where the light of Jesus is needed. Here in Luneta, the Quirino Grandstand, where heroes are revered, where newly elected presidents take office, and popes meet the Filipino people, here in this place of new beginnings, please, Holy Father, send us as your missionaries of light. Send us. Before you go, Holy Father, before you go, send us, your beloved Filipinos, to spread the light of Jesus. And wherever you see the light of Jesus shining, even in Rome, even in Santa Marta, remember, the Filipino people are with you in spreading the light of Jesus. A viagem ficou marcada pela deslocação à ilha filipina de Leyte, a região mais afetada em novembro de 2013 pelo super tufão Haiyan. A viagem ficou marcada pela deslocação à ilha filipina de Leyte, a região mais afetada em novembro de 2013 pelo super tufão Haiyan. O Papa presidiu a uma missa campal junto ao aeroporto de Tacloban, debaixo de fortes ventos e chuva, durante a qual centenas de milhares de pessoas rezaram pelas vítimas e seus familiares. Ali, ouviram de Francisco uma mensagem de esperança e de solidariedade. Tantos de ustedes han perdido todo. Yo no sé qué decirles. Él sí sabe qué decirles. Tantos de ustedes han perdido parte de la familia. Solamente guardo silencio y los acompaño con mi corazón en silencio. O Papa confessou que decidiu visitar a região após ver as imagens da tragédia provocada pelo Haiyan, um tufão formado por ventos que chegaram a atingir 315 km por hora. Além de ter causado milhares de mortos, o tufão arrasou mais de 1 milhão de casas e deixou perto de 5 milhões de pessoas desalojadas. Permítanme esta confidencia. Y cuando yo vi desde Roma esta catástrofe, sentí que tenía que estar aquí. Y ese día, esos días, decidí hacer el viaje aquí. Quise venir para estar con ustedes. Un poco tarde, me dirán, es verdad, pero estoy. Estoy para decirles que Jesús es el Señor, que Jesús no defrauda. O Papa fez uma paragem surpresa junto a uma casa de pescadores, na cidade de Tacloban, no percurso entre o aeroporto local e a Catedral de Paulo,
onde Francisco almoçou depois com 30 sobreviventes e familiares das vítimas. Numa visita que teve de ser encurtada em 4 horas devido à tempestade, o Papa quis deixar um sinal de proximidade junto dos mais pobres dos pobres. Mi sono recato a Tacloban, nella regione più gravemente colpita, dove ho reso omaggio alla fede e alla capacità di ripresa della popolazione locale. A Tacloban, purtroppo, le avverse condizioni climatiche hanno causato un'altra vittima innocente, la giovane volontaria Christelle, travolta e uccisa da una struttura spazzata dal vento. Ho poi ringraziato quanti da ogni parte del mondo hanno risposto al loro bisogno con una generosa profusione di aiuti. Nas Filipinas, o Papa fez outra visita surpresa, num centro para crianças abandonadas dirigido por uma fundação católica. Francisco passou cerca de 20 minutos com mais de 300 crianças, que são assistidas também noutras casas, no meio de danças, canções, trocas de presentes e abraços. O Papa questionou em várias ocasiões as estruturas sociais que perpetuam a pobreza e denunciou a corrupção. A atenção pelos mais pobres foi levada ao Palácio Presidencial no primeiro discurso em Manila, em que o Papa pediu o fim das cadeias da injustiça e da opressão perante o presidente do país e outras autoridades civis. The great biblical tradition enjoins on all peoples the duty to hear the voice of the poor. It bids us break the bonds of injustice and oppression, which give rise to glaring and indeed scandalous social inequalities. Reforming the social structures which perpetuate poverty and the exclusion of the poor first require a conversion of mind and heart. The bishops of the Philippines have asked that this year be set aside as the year of the poor. I hope that this prophetic summons will challenge everyone at all levels of society to reject every form of corruption which diverts resources from the poor. Esta mesma mensagem foi transmitida aos membros do clero e dos institutos religiosos que se reuniram com Francisco na Catedral de Manila para ouvir um desafio à transformação da sociedade que se habituou à exclusão, à polarização e a uma desigualdade escandalosa. Um momento de reflexão que começou com gargalhadas. Do you love me? Then thank you very much. I read the word of Jesus. La cura dei poveri è un elemento essenziale della nostra vita e testimonianza cristiana. Ho accennato quello anche nella visita. Comporta il rifiuto di ogni forma di corruzione, perché la corruzione ruba ai poveri e richiede una cultura di onestà. O Papa encontrou-se com famílias filipinas em Manila, desafiando-as a sonhar com o futuro e denunciando a cultura do efêmero e as situações de carência e fragmentação em que vivem. Francisco mostrou-se preocupado com o que chamou de colonização ideológica da família, com ataques e programas contrários ao matrimónio tradicional, à natalidade e ao direito à vida. No seu discurso, o Papa recordou as pessoas que vivem em pobreza extrema, as que caem nas malhas do materialismo e de estilos de vida que anulam a vida familiar e as exigências mais fundamentais da moral cristã. Existen colonizaciones ideológicas que buscan destruir la familia. No nacen del sueño, de la oración, del encuentro con Dios, de la misión que Dios nos da. No perdamos la libertad
de la misión que Dios nos da, la misión de la familia. Y así como nuestros pueblos, en un momento de su historia, llegaron a la madurez de decirle no a cualquier colonización política, como familia tenemos que ser muy sagaces, muy hábiles, muy fuertes para decir no a cualquier intento de colonização ideológica sobre a família. No regresso a Roma, o Papa foi questionado sobre uma eventual ligação entre a proibição, por parte da Igreja, do recurso à contracepção artificial e o aumento da pobreza nos países mais pobres. Francisco disse que os católicos são chamados a uma paternidade responsável e sublinhou que há meios lícitos, que a Igreja aceita. 2 dias depois, e perante a polémica que a sua resposta provocou, o Papa renovou os elogios às famílias numerosas e criticou aqueles que associam o elevado número de filhos ao aumento da pobreza no mundo. Ho sentito dire, alcuni che le famiglie con molti figli e la nascita di tanti bambini sono tra le cause della povertà. Mi pare un'opinione semplicistica. Possiamo dire tutti che la causa principale della povertà è un sistema economico che ha tolto la persona dal centro e vi ha posto il Dio denaro. Mi sono recato nuovamente in Asia, continente di ricche tradizioni culturali e spirituali. Il viaggio è stato soprattutto un gioioso incontro con le comunità ecclesiali che in quei paesi danno testimonianza a Cristo. Le ho confermate nella fede e nella missionarietà. Conserverò sempre nel cuore il ricordo della festosa accoglienza da parte delle folle, in alcuni casi addirittura oceaniche, che ha accompagnato i momenti salienti del viaggio. Inoltre ho incoraggiato il dialogo interreligioso al servizio della pace, come pure il cammino di quei popoli verso la unità e lo sviluppo sociale, specialmente con il protagonismo delle famiglie e dei giovani. Depois de 17.000 quilómetros percorridos e muitos recordes, o Papa regressou ao Vaticano, de onde tinha partido mais de uma semana antes. Francisco confirmou-se como uma referência global de diálogo e de paz, que repete em todos os continentes o desejo de congregar as forças de boa vontade que querem construir um mundo mais justo, solidário, fraterno e em liberdade. Por isso mesmo, é reconhecido também fora das fronteiras da Igreja Católica e visto como um líder de humanidade, um exemplo de simplicidade e de proximidade. Na Ásia, um verdadeiro mosaico de crenças, o Papa deixou claro que desprezar o património das religiões que defendem e promovem a dignidade humana, que apresentam valores fundamentais para a convivência social e a promoção da justiça, não é um ato de bom senso, independentemente do posicionamento que cada um possa ter face às várias confissões. Se o futuro da Igreja passa pela Ásia, Francisco insistiu ali que o futuro da humanidade passa pela sua capacidade de acreditar e de se transcender.